E como diferenciar os diversos tipos de conjuntivite? Para entender melhor o que é essa doença, quais os sintomas e como prevenir ou tratar, nós convidamos o médico oftalmologista José Herculano Carvalho para uma conversa aqui no estúdio do Bom Dia Piauí. Doutor Herculano, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Nós tivemos aí detalhadamente na reportagem, observamos que há a possibilidade de 3 tipos de conjuntivite, a viral, bacteriana e a alérgica. Como diferenciá-las? Só uma observação, há outros tipos de Sim, conjuntivites também, conjuntivite tóxica, conjuntivite fúngica. São várias. Tá? São várias. Essas são as 3 mais comuns. Muitas vezes elas têm sintomas parecidos, elas causam olho vermelho, lacrimejamento, né? Mas na conjuntivite viral, geralmente é produzida uma secreção aquosa. A conjuntivite bacteriana, ela costuma produzir uma secreção mais amarelada. E a conjuntivite alérgica, ela pode ser confundida com a conjuntivite viral. Ela também produz uma secreção aquosa, mas ela costuma se cronificar, né? Durar mais tempo. A viral, ela costuma ser mais de fácil propagação? Sim, ela é extremamente contagiosa, é a conjuntivite infecciosa mais comum, né? Porque os vírus que causam esse tipo de conjuntivite, eles têm mecanismos que causam, que fazem com que a infecção ela ocorra com mais facilidade, quando comparados com as bactérias. Essas, nesse momento que a gente está agora, esse período chuvoso, são muitos os casos, né? Seria a conjuntivite viral? Sim, o surto que está havendo aqui em Teresina ele é causado principalmente por vírus. Qual é o tempo que uma pessoa fica acometida da doença, da conjuntivite, doutor? A duração é extremamente variada, não dá para a gente dizer ao certo de uma mesma forma para todo mundo, porque há casos que duram poucos dias e há casos que duram até várias semanas. O mais comum, a viral, dura em média quantos dias? A viral ela costuma durar poucos dias, em torno de uma semana. Alguns pacientes eles podem ter uma imunidade mais forte e parar de demonstrar os sintomas antes disso. Em alguns casos também ela pode durar mais. Isso depende também do tipo de vírus que está causando a conjuntivite. Doutor Herculano, a gente pede para o senhor orientar também a respeito de pessoas que se utilizam de artifícios caseiros, né? De colocar remédios caseiros, de inventar receitas ainda antigas para se curar da conjuntivite. Qual é o caminho certo, o que deve ser feito no momento que a pessoa tiver dúvidas sobre estar ou não com a conjuntivite? Primeiramente, procurar fazer uma consulta médica tá, com um especialista para avaliar se realmente o diagnóstico é de conjuntivite e qual o tipo de conjuntivite. De uma forma geral, nas conjuntivites infecciosas, o paciente ele pode fazer a lubrificação ocular, né, com soro fisiológico ou com colírios lubrificantes. A gente não recomenda que use água da torneira, porque como tem cloro, o uso prolongado ele pode causar irritação do olho. Para as conjuntivites virais é importante dizer também que não existe um antibiótico que seja eficaz para debelar a doença. Então, as medicações que se tem, elas combatem os sintomas. Agora, o que ajuda a diferenciar os sintomas de cada tipo de conjuntivite? Principalmente as características clínicas das conjuntivites. A gente faz esse diagnóstico muito baseado no tipo de secreção que o paciente apresenta. Também, usando aparelhos específicos para isso, é possível ver certas características no próprio olho do paciente que podem direcionar o diagnóstico. A vermelhidão se apresenta em todos os tipos? Praticamente todos os tipos de conjuntivite apresentam vermelhidão. A coceira nem tanto? Nem tanto. Isso depende também do próprio organismo, do paciente, da forma como o sistema imune responde. Doutor Herculano, em não sendo tratado de forma correta, com a medicação correta, a conjuntivite pode estender, pode agravar ou fazer surgir outros problemas na visão? Sim, isso é possível. De uma forma geral, a conjuntivite é uma doença benigna, que ela não traz consequências mais graves. Na grande maioria dos casos, ela é autolimitada. Ela, com ou sem tratamento, ela tem sua finalização. Mas em alguns casos, alguns casos mais graves, ela pode trazer complicações sérias, como por exemplo manchas na frente do olho que podem inclusive prejudicar a visão. Qual é a orientação então, assim? No caso, eu lhe perguntei ainda há pouco se a coceira é um sintoma que aparece em todos os tipos de conjuntivite. No caso, a viral, que é o surto que nós estamos tendo agora, ela é bem presente, a coceira?
Em alguns pacientes é muito presente, né? Esse é um dos sintomas dos quais eles se queixam, tá? Então, quando o paciente ele sente muito prurido ocular, muita coceira, ele pode inclusive fazer uso de determinadas medicações, determinados colírios que combatem esse sintoma. É também alertado evitar realmente coçar. Sim, deve ser estar lavando várias vezes ao dia os olhos. O paciente deve evitar coçar os olhos, porque ele pode traumatizar a membrana do olho, a conjuntiva, que é ela que está inflamada na conjuntivite. Isso não só pode fazer com que os sintomas se tornem mais intensos a longo prazo, como pode fazer com que a doença se torne mais contaminante também. Tanto porque ele pode romper vasos, né, e ter sangramento do olho, da parte externa. Ele vai também estar contaminando os dedos, as mãos, e dessa forma ele pode transmitir para outras pessoas. O aperto de mão é uma das formas de contaminar. Isso foi um alerta, inclusive, do colega do senhor infectologista, que passou essas orientações. E a gente vê consultórios, clínicas, hospitais lotados com muitas pessoas. No ambiente de trabalho, na escola também. Sentiu o problema, procura o médico e já se afasta da aglomeração pública, do local de trabalho, da escola. Essa é a recomendação, né, doutor? Correto. Quem tem diagnóstico de conjuntivite não deve frequentar a escola, não deve frequentar trabalho, exatamente porque a conjuntivite, no caso da conjuntivite infecciosa, é uma doença transmissível. Tá certo, no caso, só mais uma última pergunta. Nos dois olhos, começa sempre no olho e passa para o outro? No caso, essa viral, né, que está em febre agora, ou já inicia os dois olhos já? Muitos pacientes eles apresentam inicialmente a conjuntivite em apenas um olho e depois ela passa para o outro olho. O paciente ele pode ter a conjuntivite em apenas um olho e a doença passar e não ser transmitida para o outro olho, assim como ela pode passar em seguida para um olho, ou pode em alguns casos já começar nos dois. Certo. Ok. Obrigado então, senhor Herculano, pela presença aqui no Bom Dia Piauí. Bom dia, doutor Herculano. Muito obrigada.